Comissão LGBTI+, da nossa subseção. O tema hoje é Saúde LGBTI+, em tempos de pandemia. Nosso convidado é o Dr. Luiz Augusto Martins Armon de Castro, e estará conosco também o Dr. Tiago Bortotti Vila e o Dr. Adriel Ronan Lourenço da Silva. A todos vocês, boa noite e participem conosco agora. Dr. Tiago, a palavra está contigo. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a direção da OAB Lapa pela oportunidade da gente estar fazendo essa live e transmitir informações para as pessoas. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Luiz e do Dr. Adriel. E nós vamos dar início à live para responder algumas dúvidas que possam vir a surgir sobre a saúde da população LGBTI nesses tempos de pandemia, algumas coisas que talvez antes a gente não pensasse, que agora nós temos que pensar sobre. Então, eu vou passar a palavra para o Dr. Adriel, que ele vai começar com as perguntas. Boa noite a todos. É um prazer participar dessa live com a presença dos doutores. Faço minhas as palavras do Tiago, agradeço ao apoio da OAB Lapa, do Dr. Martins, do Dr. Luiz, que aceitou o convite de participar dessa live com a gente. Com a palavra, Dr. Luiz. Boa noite, meus queridos. Muito bom estar aqui, muito feliz pelo convite. Espero poder esclarecer as dúvidas da comunidade que estiver assistindo nossa live. Nós abrimos agora espaço para todos que tenham perguntas ou opiniões que gostariam de compartilhar. Basta comentar aqui embaixo. Enquanto isso, nós iremos iniciar já algumas perguntas que já haviam sido levantadas. Eu vou pedir a licença de todos para a gente nos tratarmos de modo mais informal, né, deixando de lado os títulos. Então, Luiz, por favor, essa dúvida que tem surgido muito entre a população LGBTI é principalmente quanto ao tratamento de HIV e outros medicamentos que são utilizados em terapia de pós-exposição ou até o de pré-exposição. Esses tratamentos com medicamentos e ou hormônios também, no caso da hormonização, eles devem ser interrompidos, continuados. O que devemos fazer nesse momento? Olha só, a princípio não deve ser feita nenhum tipo de mudança, tá? Tanto no tratamento com medicamentos, porque nenhum deles vai interferir no caso alguém venha a ter coronavírus, por exemplo. E também quanto aos hormônios devem ser mantidos, desde que feitos com orientação médica, tá? Então, as doses hormonais usualmente prescritas por médicos não interferem na imunidade. Assim como os antirretrovirais, as outras medicações não devem ser interrompidas e devem ser... Existe alguma diferença no caso de quem faz o uso desses medicamentos, de pessoas que estão fazendo uso no início ou já estão acostumadas com os medicamentos? Pode sofrer alguma questão? Acredito que talvez um iniciante do tratamento possa ter algum sintoma, algum efeito, que ele possa vir a confundir, né? Isso é possível? Qual a atenção que deve ser dada a isso? Olha, é possível sim, porém, as medicações mais modernas, e geralmente quem está iniciando um tratamento já está começando com as medicações mais modernas, pelo menos no estado de São Paulo, pelo que eu saiba, elas não apresentam colaterais como as medicações mais antigas. Então, dificilmente a pessoa vai sentir colaterais com as medicações que possam ser confundidas com sintomas de coronavírus. Na dúvida, obviamente, a pessoa deve procurar orientação médica. Perfeito. Tiago, você tem mais uma pergunta, Dr. Luiz? Sim. Quais os riscos para quem deixar de seguir com o tratamento, por exemplo, dos remédios de HIV, de profilaxia pré e pós-exposição,
e de parar de tomar os hormônios também por conta própria? Bom, os riscos a curto prazo não são tão elevados, né? Então, não é nada, digamos, de urgência, nada que deva causar pânico caso alguém venha a ficar sem tomar o remédio. Porém, a longo prazo, pode interferir, obviamente, no tratamento, na imunidade. Mas a curto prazo, simplesmente não deve ser interrompido, porque não deve ser interrompido hora nenhuma. Certo. E, quanto aos hormônios, isso pode agravar, por exemplo, um quadro depressivo, né, já pré-instalado. Baixa de testosterona, por exemplo, é muito comum quando a pessoa interrompe o tratamento de testosterona isso causar um pouco de tristeza, de ansiedade. Então, também não deve ser interrompido, né? Se possível, não interromper. Certo. Então, a orientação é para que não interrompa o tratamento sem a ciência do médico. Exatamente. Na verdade, não deve ser feita mudança nenhuma no tratamento sem orientação médica. Certo. E, por exemplo, nesses tempos, o que se recomenda é o isolamento social, ficar em casa. Recomenda-se que somente saia para fazer algumas coisas essenciais. Essas pessoas que utilizam esses tratamentos de medicamento ou até mesmo hormônio, quais os cuidados que elas têm que ter ao sair de casa para ir comprar esses medicamentos? Olha, os mesmos que todo mundo tem que ter ao fazer qualquer atividade fora de casa, né? Então, a prevenção primária, e no caso seria o uso de máscaras, luva, lavar as mãos, e evitar aglomerações de pessoas, né? E mesmo os hospitais que fazem a distribuição, por exemplo, das medicações, em cada hospital estão sendo tomadas medidas para impedir aglomerações. Certo. Então, basicamente, nada muda. Tá. Então, a recomendação é usar máscara e só sair quando for necessário, usando álcool gel nas mãos para estar fazendo a higienização. Exatamente. Álcool em gel ou lavar as mãos com água e sabão. Certo. Dri, você quer fazer a próxima? A gente havia notado a questão da pessoa que necessitar de maior quantidade de medicação ou quando o medicamento foi interrompido. Houve alguma mudança nesse sentido? A questão da acessibilidade também das unidades que distribuem esses medicamentos? Olha, a princípio não. A princípio nada mudou. Só estão tomando cuidado com questão de aglomerações, né? Então, as filas estão sendo reduzidas, os horários de distribuição estão sendo maiores, evitando aglomerações. Deixa eu aproveitar um intervalozinho para registrar a presença aqui online da nossa querida doutora Adriana Gomes, nossa secretária adjunta, diretora da nossa subseção. A nossa conselheira Kátia Dias está presente aqui nos assistindo online. A doutora Cristiane Natache, o doutor e presidente desta comissão, doutor Fernando Zanella de Andrade. Uma boa noite, doutor Fernando, muito obrigado pela oportunidade. Dr. Wagner Luiz Dias, nosso secretário-geral, também está nos assistindo aqui através da nossa rede. Maílson Beltrão também está nos assistindo. Silvia Visconti, a nossa colaboradora e secretária da ESA, Kátia Lehmann. Boa noite, senhora Kátia. Dr. Lincoln Oshino também nos assiste. Muito obrigado, Dr. Lincoln. Doutora Andréa Zago, um forte abraço, também está aqui nos assistindo. Marta Olivieri também está nos assistindo. Fazer aqui uma menção à nossa querida amiga Sandra, da Rede Cidade, que está nos assistindo e transmitindo ao vivo através do site da Rede Cidade, revista Lapa Mix e revista Pompeia Mix. Muito obrigado pela audiência, senhora Sandra. Um abraço. Dr. Robson Coelho também nos está assistindo. Nosso presidente, Luiz Rogério Barros, está aqui nos assistindo. Obrigado, doutor Luiz Rogério, pela oportunidade de estar aqui hoje. E é um prazer tê-lo aqui, você ao nosso lado. Aqui, como nós costumamos dizer na diretoria, o nosso trabalho não para e as comissões também não. Estamos aqui presentes. Muito obrigado, doutor Luiz Rogério. Doutora Carla Flude, muito obrigado pela presença. Doutora Fabiana Andrade.
Bom Bezerra, muito obrigado. Doutora Valéria Regina Del Nero, muito obrigado pela presença. E doutor Ivo Moreira, muito obrigado. Podemos seguir aí. Certo. Referente à quantidade de medicação, quando a pessoa precisa mais, a gente podia fazer um adendo aqui, que recentemente a Anvisa ela liberou uma portaria que permite que a pessoa compre mais medicamentos do que ela precisaria, para evitar ficar saindo mais vezes de casa. Então, vai à farmácia uma única vez e compra o medicamento por um prazo maior do que deveria ser, né? Por conta de ser remédio controlado. Então, a gente está falando da resolução da diretoria colegiada, número 357 de 2020 da Anvisa. Essa resolução, né, permite que as medicações possam ser compradas em quantidade suficiente para mais 30 dias de tratamento. Então, além daquilo que o médico poderia prescrever, agora ele pode estar prescrevendo mais 30 dias, já para evitar da pessoa sair reiteradamente de casa para estar indo até a farmácia para estar fazendo essa compra. Essa resolução ela tem a validade inicial de 6 meses. Então, os médicos podem estar fornecendo o medicamento por mais 30 dias, até o período de 6 meses, ou até ser revogada, até mesmo ser postergado esse prazo pela Anvisa. Lembrando, fazendo uma ressalva, né, que a Anvisa fez isso justamente com o intuito de manter o isolamento, mas que há uma necessidade de nós tomarmos muito cuidado, porque podem algumas pessoas utilizarem indevidamente o medicamento justamente por ter ele em maior quantidade em mãos, né? Então, acho que é sempre bom ressaltar, principalmente nos casos de hormonização, tem que seguir a prescrição médica, né? Não adianta querer ter a antecipação dos resultados, aquela ansiedade, e daí a pessoa acabar aumentando por conta própria dosagem, porque ela tem ali em mãos maior quantidade de medicamento, né? Eu vou aproveitar um pouco esse gancho para fazer um questionamento ao Luiz, que é sobre a nova forma de atendimento da hormonização no município de São Paulo. Recentemente, nós fomos informados que, para poder ampliar a porta de entrada, né, o atendimento, que infelizmente ainda depende de uma fila, depende de encaminhamento, e são poucas vagas para esse serviço, a Secretaria Municipal de Saúde optou por abranger agora a hormonização realizada também por clínicos gerais e por médicos da família, mediante um curso que eles irão realizar para poder atender essa população. Luiz, nesse sentido, o que você considera? Porque até então eram especialistas que faziam esse serviço, né? E agora poderão ser profissionais de outras categorias. Olha só, é um cuidado que a gente sempre tem que ter, né? Porque quando a gente fala em hormônio, a gente não tem uma ação tão simples quanto de outras medicações, né? É algo que gera uma série de sinalizações, não só em um tecido, mas em todos os tecidos do corpo. Mas que médicos em São Paulo têm ampla capacidade de entendimento, né? Desde que se aprofundem sobre o assunto. E acredito que não seja algo tão complexo de ser realizado, mas que realmente requer um certo estudo sobre o assunto. Né? Então, esse curso ele parece ser bem útil para ampliar o acesso. Okay. Nós recebemos aqui uma pergunta do Wagner Luiz. Acredito que ele esteja falando da questão do medicamento, né, do fornecimento. Em caso de falta desses medicamentos, onde encontrá-los? Acho que o Luiz pode esclarecer isso também, mas a questão é que, assim, a maioria desses medicamentos, pelo menos os que a gente informou de PEP, PrEP e medicamentos para HIV, eles estão fornecidos pelo SUS.
E as pessoas, geralmente, elas retiram no próprio lugar onde elas fazem o acompanhamento médico. E até o momento não há falta, é mantido constante, né? Não é um serviço que sofre muito oscilações. Geralmente o SUS, pelo menos aqui no estado de São Paulo, na realidade também da capital, é um medicamento que é sempre fornecido. E para encontrar ele fora destes estabelecimentos, eu não sei qual que seria o caminho, pois eu acredito que ele esteja se referindo a um modo particular, né? Luiz, esses medicamentos, eles podem ser adquiridos em farmácia, de modo particular, ou são medicamentos que, se não estiverem no SUS, são clandestinos por causa disso? Como é que funciona? Não, são medicamentos que já são facilmente adquiridos em qualquer farmácia, aqui no centro de São Paulo, pelo menos, desde que com prescrição médica. Né? E até onde eu saiba, também não sofre com falta de abastecimento. Até porque a maior parte das pessoas que acessam pelo SUS. Né? Até porque não são medicações tão baratas assim. Elas não são de fornecimento exclusivo do SUS. As farmácias normais, elas também fornecem esses medicamentos, caso necessário. É isso, né? Sim, sempre. Perfeito. Eu queria fazer um adendo, porque eu passei uma informação incorreta aqui, a hora que eu falei sobre a questão dos medicamentos controlados. A resolução da Anvisa, ela fala que a receita ela pode ser prolongada por 90 dias e não por 30 dias, como eu tinha falado anteriormente. Então, geralmente as medicações, por exemplo, prescritas para tratamento de HIV, geralmente são prescritos para 3 meses de tratamento, então agora por 180, é isso? Seria por mais 90, isso. Entendi. Doutor Luiz, permita-me fazer uma pequena... Perdão, doutor Adriel, só uma pergunta. Eu gostaria de saber, os portadores de HIV, de frente com o coronavírus, eles deveriam ter, ou eles devem ter, no caso, um cuidado maior com essa contaminação, e esse vírus, de alguma forma, ataca de forma mais agressiva os portadores de HIV ou não? Olha, se devidamente tratados, não. Não. Hoje em dia, quem trata HIV, se devidamente tratado, tem imunidade como de qualquer outra pessoa, principalmente se for tratado desde o início, se for descoberto desde o início, com as medicações mais modernas. Pessoas que já têm imunidade mais comprometida podem sofrer mais com o vírus do corona. Mas, geralmente, as pessoas que iniciam tratamento hoje já começam muito cedo com as medicações, então as células CD4, CD8 não chegam a cair. Né? Então, a imunidade fica como de qualquer outra pessoa. Tá. Aproveitando para registrar a audiência aqui da doutora Carmen Vaiano e registrar aqui as escusas do doutor Luiz Rogério, que também não está, que passou por aqui, deixou o seu abraço, mas está com uma reunião hoje da Seccional São Paulo, está participando lá, por isso não pôde ficar aqui no nosso evento, mas deixou aqui registrado o seu abraço. A doutora Natália Matias, presente também. Quem mais está aqui presente conosco? Dr. Fábio Ferrari, muito obrigado pela presença, Dr. Fábio. A doutora Silva Borba também está aqui presente com a gente na audiência. Eu acho que o próximo ponto que nós vamos falar é sobre a saúde mental durante esse período de isolamento social. Dr. Luiz, quais os impactos desse isolamento, de ficar dentro de casa, o que isso pode vir a causar, referente à ansiedade, depressão, suicídio? O que o senhor tem a falar sobre isso? Olha, os números não mentem. Isso é algo que realmente tem sido agravado pelo isolamento, né? Principalmente pessoas mais idosas e pessoas previamente acometidas, por exemplo, por depressão ou por algum outro tipo de quadro, de ansiedade. Então, é o momento de tentar se aproximar de outras formas das pessoas, né?
Então, por exemplo, por ligações à distância, mas nunca, em hipótese nenhuma, procurar sair desse isolamento, porque é o momento realmente da gente controlar essa pandemia através das medidas que a gente conhece, né? Então, evitando contato constante com pessoas da rua, mas a parte psiquiátrica realmente tem sido afetada, né? Inclusive com agravamento de quadros de depressão, e se alguém sentir que isso está acontecendo, deve procurar ajuda. Nós temos o Centro de Valorização à Vida, né? A pessoa pode estar ligando para o 188, que vai ter um atendimento para estar evitando ali no momento de cometer alguma coisa que não deveria ser feito, né? Mas depois desse atendimento é sempre bom lembrar que ali é só um atendimento momentâneo, depois a pessoa precisaria estar procurando realmente um psicólogo, um psiquiatra. Correto, doutor Luiz? Correto, perfeitamente. Né? E depressão é uma doença que quanto mais cedo você começa a tratar, mais cedo você vai ver resultados também. Né? E não é o tipo de doença que você começa a ver um sucesso terapêutico de um dia para o outro. Né? Então, se você está deprimido, saiba que você já precisa iniciar o tratamento para você estar vendo alguma melhora dali a 15, 20 dias. Certo. Uma outra questão também, prosseguindo aqui, se ninguém tiver ainda perguntas referente a esse tema, seria quanto à violência doméstica, né? Nós vimos aí alguns relatos de que, por causa do isolamento, muitas pessoas da população LGBT estão sendo confinadas, né, com seus familiares que nem sempre aceitam a pessoa, nem sempre acolhem ela. E isso, acredito que entre também na questão de saúde mental, porque vira um desgaste muito forte, né, uma briga familiar, vários problemas surgem por causa disso. A gente tem relatos do aumento, né, da violência doméstica nesse sentido, e gostaria de saber se alguém teria algum outro apontamento referente a isso também. Olha só, momentos, né, que a gente é forçado a ficar mais próximo de pessoas intolerantes, então, com certeza, provavelmente os números de agressões têm aumentado. E se isso acontecer, obviamente a pessoa tem que procurar ajuda também. Vocês têm algum dado sobre o assunto? Então, já entrar numa outra questão que é exatamente essa falta de dados. Nós temos alguns dados que nós recebemos sempre da violência doméstica contra a mulher, né? É uma coisa algo muito subnotificado ainda, mas hoje em dia está sendo maior divulgado. Agora, referente à população LGBT, isso daí ainda é mais subnotificado ainda, isso está ainda mais distante. Então, nós não conseguimos trabalhar com esses dados por enquanto. Nós vemos relatos, notícias, mas o levantamento ainda é bem complicado. Nesse sentido, no município de São Paulo, e essa semana eu fiquei sabendo de que na Grande São Paulo, incorporando o ABC também, estão sendo feitas ações de mapeamento, por exemplo, da população trans, que é para a gente iniciar, né, essa coleta de dados e conseguir monitorar melhor a situação dessas pessoas, que em momentos como esses se tornam muito vulneráveis, ainda mais do que o normal, né? A doutora Andréia aqui fez uma pergunta para a gente também sobre as cirurgias de redesignação, se elas estão canceladas, né, ou se por algum período, algo assim. Andréia, eu não tenho essa informação específica, mas a forma geral que foi divulgada é que todas as cirurgias de caráter eletivo haviam sido suspensas, né? E cirurgias de caráter eletivo são aquelas que podem ser reprogramadas, que não oferecem risco de morte para a pessoa. Por exemplo, uma cirurgia de emergência, ela não pode ser adiada, mas uma de redesignação, como ela é agendada com certa antecedência, ela poderia sim ser cancelada.
Eu não sei se o Luiz tem informação a respeito disso, mas de modo genérico, de modo amplo, eu acredito que elas estão sendo canceladas sim. Acho que todo o procedimento eletivo está sendo adiado, né, por questões de segurança. Lembrando que o paciente, né, ele chegando no hospital, ele está entrando no local de maior risco de contaminação que há no momento. Então, se ele puder aguardar algumas semanas, alguns meses até, só para não se expor a esse risco, é com certeza muito melhor. Por isso, a gente acredita que elas estejam, sim, sendo todas canceladas. Com certeza. Posso fazer um comentário sobre a questão da imunidade? Por favor. Olha só, gente. Eu vejo muito em redes sociais, principalmente, as pessoas atribuindo substâncias, talvez até de uma forma milagrosa, a melhora da imunidade. Por exemplo, doses elevadas de vitamina D, de vitamina C, multivitamínicos, alguns alimentos, mas o que a gente sabe hoje, em termos científicos, é que não existe nenhum composto propriamente dito que melhore a imunidade, nenhum grupo de compostos, tá? O que a gente sabe hoje sobre imunidade, que o fator mais importante é você não gerar déficit calórico muito intenso, ou seja, você não fazer dietas muito restritivas. Hoje, o principal fator que regula a imunidade é a questão de ingestão calórica, né? Então, se você tem uma alimentação equilibrada, com frutas, vegetais, proteínas e carboidratos de forma adequada, isso já vai te deixar com a imunidade muito melhor do que se você tomar algum composto milagroso de forma isolada. Eu vi que a Andrea complementou aqui a questão, né, sobre o cancelamento das cirurgias, se o adiamento da cirurgia de redesignação ela possuiria algum reflexo. Luiz, se a pessoa está fazendo tratamento hormonal, tal, nós sabemos que ela está se preparando para a cirurgia, mas adiar essa cirurgia, ela vai ter algum reflexo? A pessoa, ela muda a dosagem antes da cirurgia? Tem alguma coisa, alguma questão nesse sentido? Não, para questão de tratamento de terapia hormonal, não muda as dosagens, tá? Pelo menos não nas doses de reposição, por exemplo, de testosterona. O que pode acontecer, por exemplo, no caso de homens trans, é de ser criado um alerta para não gerar, de forma alguma, doses suprafisiológicas, né? Porque isso pode, por exemplo, aumentar risco de trombose e de outras complicações durante o ato cirúrgico. Eu acredito que essa resposta ela vai de encontro um pouco com o que a Silvia questionou, se os hormônios e os bloqueadores de hormônios, eles afetam a imunidade, né? E se há alguma questão nesse sentido. Estando na dosagem comum... Com certeza. Na dosagem comum, na dosagem usual, prescrita por médicos, não afeta a imunidade, não. Mas em doses suprafisiológicas podem afetar sim a imunidade. Não é muito comum homens e mulheres trans querendo buscar resultados mais expressivos, eles fazerem um aumento, né, de forma irresponsável das dosagens dos hormônios. Mas isso tem consequências, né, não só sobre a imunidade, mas sobre risco de doenças cardiovasculares, sobre risco de infarto, AVC e por aí vai. Uma outra questão também é que nós sabemos e vimos essa semana ainda mais uma informação a respeito, que devido à dificuldade de acesso da população trans ao SUS, que a gente sabe que as vagas ofertadas não são suficientes, então as pessoas precisam ficar muito tempo, às vezes, na fila, muitos antecipam e se automedicam, né? Procuram hormônios no mercado paralelo, sem procedência, e nós vimos um relato essa semana, inclusive de uma dessas pessoas, muito preocupada que por causa da pandemia estava mais difícil ainda ela encontrar os hormônios dela. Só que foi uma questão muito peculiar para nós, porque assim, apesar de nós entendermos o desespero da pessoa, ela não estava sendo acompanhada, não estava tendo um amparo médico, né?
Então é complicado também, a gente não tem como incentivar isso, não tem como auxiliar, porque é o que o Luiz falou, uma vez que a hormonização está ocorrendo sem acompanhamento médico, ela é um risco para a pessoa. Então, a gente não pode também apoiar isso, né? A gente tenta fazer uma conscientização, mas é uma situação muito delicada, porque a gente sabe, a gente entende a necessidade da pessoa em fazer a transição e a pressa dela, mas ao mesmo tempo a gente não pode expor a saúde da pessoa assim. É um problema social e de saúde, né? Com certeza. A pessoa que ela tem um acesso econômico maior, ela consegue fazer a hormonização por fora do SUS e ter excelente acompanhamento médico, né? Tomar uma medicação de qualidade, hormônios de qualidade. E, infelizmente, quando a pessoa não tem acesso e ela ainda não foi contemplada com essa vaga no SUS, ela acaba recorrendo a esse mercado. Corretamente. Aproveitando o intervalozinho para água, agradecer a audiência do Dr. Caio Soares, presidente da Comissão de Eventos, Cultura e Eventos aqui da nossa subseção, presente também aqui na audiência do Diga Franco, da Casa Chama, presente. Muito obrigado pela presença, pela audiência. De quem mais está presente aqui com a gente? Silvia, já falei, doutora André, já falei. Obrigado pela presença de todos, pela audiência. Nós não temos perguntas no momento. Temos alguma pergunta? Bom, então, enquanto... Oi, pode falar, Tia. Voltando só à questão da violência doméstica, eu só queria fazer um adendo jurídico para a questão da Lei Maria da Penha, né, que tem muita divergência de interpretação nesse caso. Eu queria fazer só um resuminho e para dizer que a Lei Maria da Penha, o intuito dela é ser aplicado às mulheres, ela defende as mulheres. Então, em caso de agressão doméstica com mulheres, que envolvam mulheres transexuais, a Lei Maria da Penha se aplica. É um resumo, super resumo, só para não passar batido esse tema. E com relação à aplicação da Lei Maria da Penha para relações homossexuais, no caso, ela se aplicaria se fosse uma relação entre lésbicas, porque a lei visa proteger a mulher. Agora, entre gays, que são dois homens, nós vamos ter... Essa questão é muito discutida na doutrina, mas eu sigo a lógica de que a lei visa proteger a mulher, então ela não se aplicaria aos homens. Para os homossexuais, gays que sofrem violência doméstica, a gente teria que estar seguindo o que está lá no Código Penal, certo? Tanto que tem uma doutrina muito minoritária que fala que poderia estar se aplicando a Lei Maria da Penha para relações homossexuais. Mas eu sou da posição contrária, que não, que seguiria o Código Penal, porque a intenção da Lei Maria da Penha é proteger a mulher. Mas isso é a minha opinião, e eu deixei claro também que tem outras posições acerca do tema. Eu só queria fazer esse resuminho para não passar batido. Você quer falar alguma coisa? Eu tenho uma questão aqui da Cristiane, que ela ainda entra sobre a cirurgia de redesignação. Ela está questionando se o paciente possui acompanhamento psicológico após a cirurgia. Cristiane, no SUS, sim. O SUS, quando você consegue entrar no sistema, consegue a vaga, ele vai te proporcionar o atendimento multidisciplinar. E, no particular, a pessoa também vai ter isso, mas com recursos próprios, né? Luiz, tem algo a acrescentar nesse sentido? Não. Desculpa, deu uma falhadinha aqui no meu. A Cris também, ela perguntou se o acesso é fácil no SUS. Infelizmente não, Cristiane. A fila é grande e o SUS ele ainda não está dando conta, né? Ele não está atendendo 100% da demanda. A fila é bem pequena, aliás, a fila é bem grande para uma porta de entrada bem pequena. E a incidência de depressão depois da cirurgia de redesignação é grande também.
Com certeza, com certeza. A falta do atendimento psicológico, ela vai implicar muito profundamente, né, na pessoa que passa por todo esse processo. Porque apesar de ser um processo em que a pessoa está procurando, ela está buscando aquilo, né, é a ambição dela, é o objetivo dela, no momento que aquilo ocorre, é de grande desestabilidade e gera muito trauma, porque não são cirurgias simples, né? Envolve muita coisa e envolve também a aceitação do novo corpo e tantos outros critérios. Gostaria de complementar a questão que o Dr. Tiago levantou, a questão da Lei Maria da Penha. Nós temos que entender de forma mais ampla a Lei Maria da Penha, porque a Lei da Maria da Penha, embora ela foi criada, digamos assim, para proteger a mulher, ela trata de violência doméstica, e nós temos que tratar a violência doméstica de forma mais ampla, né? Nós não podemos restringir a violência doméstica somente à mulher. A mulher trans também deve ser resguardada, a relação homossexual entre dois homens também deve ser resguardada, a relação de pai e filho também, de pais e filhos também deve ser resguardada, porque violência doméstica, quando nós falamos de violência doméstica, nós falamos em violência dentro da casa, dentro do lar. Não é simplesmente a violência entre o marido e a esposa, né? Eu acho que nós temos que pensar um pouco mais amplo, né, e procurar fazer esses questionamentos junto ao Poder Judiciário e criar essa doutrina, porque, infelizmente, os homossexuais ainda ficam e são colocados à margem da sociedade, que não deveria mais acontecer. Eu só queria fazer uma ponderação. Eu vi que a Carla falou sobre a questão da justiça já ter aplicado a Lei Maria da Penha para a mulher trans. Sim, realmente, é o que eu falei. Vamos tentar fazer uma explicação aqui, porque talvez nem todo mundo entenda. Nós temos a orientação sexual, né, e a identidade de gênero. Como eu disse, a Lei Maria da Penha, a intenção dela é proteger a mulher. Não importa ser cis ou se trans, ou inclusive a Lei Maria da Penha é a primeira a citar orientação sexual. Ela fala que se aplica a mulher independente de orientação sexual. Então, ela se aplica a mulher cis, a mulher trans, hétero, bissexual, lésbica, tanto faz. Ela vai se aplicar à mulher. A única coisa que eu falei que eu discordo é de aplicar a Lei Maria da Penha para situações que envolvam homens, porque a intenção da lei é proteger a mulher. Só queria deixar claro isso, eu não falei que não deve ser aplicado contra a mulher trans, tá? Isso é a jurisprudência, sim. A doutrina também. Eu acho que o que nós gostaríamos de ressaltar é a Lei Maria da Penha é para todas as mulheres, né? E ela foi criada com esse intuito. Infelizmente, os problemas domésticos, eles fogem de ser só, né, contra um contra outro. Então, tem a violência doméstica, ela vai ocorrer contra o menor, vai ocorrer contra o homossexual, vai ocorrer contra a mulher. E assim, a Lei Maria da Penha, ela vai abranger a mulher, né? Mas é a discussão, sim, de nós termos ou agravarmos também a violência doméstica contra outras pessoas da família. Sim. E deixando claro, eu até tenho um material disso, que se alguém pode me pedir no privado, eu tenho decisões da Justiça aplicando a Lei Maria da Penha para homossexuais homens, tá? Apesar de ser posição minoritária, tem essas decisões na Justiça, sim. Se alguém se interessar, pode... E para homens também, né? Fácil. E para homens também. Já tem casos de julgados aplicando a Maria da Penha a favor dos homens que sofreram violência da própria esposa. Isso. Esclarecido, meus queridos. Tem uma pergunta aqui, que eu já vou colocar ela na tela, que é a pergunta da Kátia. Um momento, por favor. A Kátia Dias, ela perguntou se há impedimentos para alguém que faz uso de hormônios a realizar a doação de sangue. Luiz, você conhece alguma coisa nesse sentido? Há impedimento, sim. Não só desse tipo de medicação de hormônios, mas de qualquer medicação injetável. Se você faz uso de medicações injetáveis, você não pode fazer doação de hormônios.
Inclusive, em alguns casos de pessoas que fazem uso de hormônios injetáveis, principalmente esteroides anabolizantes, isso aumenta o nível de hematócrito, que é o nível de densidade do sangue. Em algumas vezes, essa pessoa tem que comparecer a um hemonúcleo para fazer o que a gente chama de sangria terapêutica, onde a pessoa vai tirar uma bolsa de sangue, ou duas, ou conforme prescrição médica, e essa bolsa vai ser desprezada. Ela não pode ser aproveitada para outro paciente, por uma série de fatores. Luiz, eu acredito que seja bom a gente destacar, né, que nós estamos aqui falando de saúde da população LGBT, e quando a gente fala de hormônio, geralmente estamos associando eles a pessoas que fazem hormonização, né, pessoas trans. Mas isso também se aplica à questão de um profissional, um bodybuilder, eu não sei qual seria a expressão correta, que ele utilize também hormônio. Isso se aplica a todo também que hormônio para uma finalidade ou outra, né? A qualquer grupo de pessoas que faz uso de hormônios. Perfeito. Para qualquer fim terapêutico ou estético. A Silvia, ela comentou também que após a transição dela, ela também nunca mais conseguiu doar. Eu não sei se entra pela questão da hormonização que ela passou ou pela legislação, que a gente também vai já tocar nesse assunto no próximo tópico. Depois da transição, se a pessoa suspender a hormonização, não sei se isso nem é viável, se as pessoas suspendem. Mas após uma cirurgia, se ela vier a suspender, ela consegue reestabelecer o metabolismo a ponto de doar sangue novamente, ou por questões de segurança não se doa mais? Eu não sei responder. Essa daí foi complexa, Silvia. A Silvia foi bem no ponto. Bem, muito específica. Eu acredito que se eu respondesse, eu poderia estar cometendo algum erro. É complicado. Mas, assim, aproveitando... Eu imagino que não tenha problemas, mas isso, minha opinião nesse sentido, é totalmente como se eu fosse leigo mesmo. Vamos aproveitar esse gancho da Silvia para entrar num tema que é justamente a doação de sangue, né, pela população LGBT. Que há vários critérios, várias questões que diversificam quem pode doar ou não, né? Quando a gente analisa superficialmente a sigla LGBTI, vamos olhar aí, por exemplo, mulheres lésbicas, elas podem doar sangue? Hoje, pode doar sangue, não há restrições. Pessoas que estão fazendo hormonização podem doar sangue? Não podem, pela questão dos hormônios, né? Agora, tem uma outra questão que é a que está dando muito debate, que é a doação entre homens, de sangue entre homens que se relacionam sexualmente com outros homens. E a gente eu uso esse termo porque é o termo que está na legislação, né? Na verdade, na norma do Ministério da Saúde, que impede que se aceite sangue de qualquer homem que tenha tido uma relação sexual com outro homem no período de 12 meses. Ou seja, homens gays e outras questões também que o Ministério da Saúde leva em consideração é que neste momento de se doar sangue, não importa se a pessoa é uma mulher trans, eles analisam e enxergam a pessoa muitas vezes como um homem, porque eles olham a origem, o sexo biológico inicial, não sei nem se o termo está correto, mas eles levam em consideração isso para dizer que a pessoa ela é um grupo de risco. Então, o Ministério da Saúde ainda considera gays grupos de risco, pertencentes a grupo de risco, e isso está sendo discutido no STF, que irá retomar o julgamento agora no início de maio, e acho que nessa questão o Thiago vai poder até continuar aí com maior detalhamento. Drita, cortando muito, eu não entendi o que você disse. Eu estava falando da questão do julgamento no STF sobre a doação de sangue.
Você está conseguindo me ouvir, Ti? Eu acho que a sua câmera está... Sim, você quer que eu explique um pouco sobre isso? Isso, por favor. Primeiramente, a gente tem que falar que tem duas normas, eu até estou com elas aqui na mão, que uma é da Anvisa e a outra é do Ministério da Saúde. E essas duas normas, elas impedem que homens que fazem sexo com homens doem sangue se tiveram relação sexual pelos últimos 12 meses. Essa norma, assim, a gente pode falar que ela é totalmente preconceituosa, primeiro por utilizar a expressão homens que fazem sexo com homens, para evitar de chamar o homem de gay, e segundo, porque você privar uma pessoa de ter uma vida, um relacionamento sexual por 12 meses, só para estar podendo doar o sangue, sendo que ultimamente a medicina está super avançada, é uma coisa assim fora do comum. Em outros países já foi diminuído esse período. O que eu posso falar para vocês, eu até fiz um artigo sobre isso, ontem a gente comentou na reunião da nossa comissão, eu peguei dados do próprio Ministério da Saúde, e num desses dados, eles apontam que o teste que se faz hoje em dia de HIV, eu acho que ele é chamado de 4ª geração. E esse teste, ele utiliza, eu não sei o nome da substância, é P24. Não sei se é hormônio, o que é. Dr. Luiz, sabe me dizer o que é P24? Eu acho que é um citocromo. Certo. E esses testes, eles utilizam isso para detectar a presença do HIV ou não no sangue. No começo, isso demorava muito tempo, de 35 a 45 dias, nos primeiros testes de primeira geração. Hoje em dia, nós já estamos na 4ª geração de teste, e esse hormônio ele já aparece no sangue na 2ª semana, depois que a pessoa foi infectada. Então, de 7 a 14 dias, após a pessoa ter sido infectada, o exame de sangue já vai detectar. E essas portarias, tanto do Ministério da Saúde, tanto quanto da Anvisa, elas tornam obrigatório o teste do sangue depois que é feita a doação. Então, assim, falando em termos médicos, a janela imunológica para isso estar aparecendo no sangue é de 7 a 14 dias, a 15 dias, na verdade. Então, para que você vai privar uma pessoa de praticar a sua vida sexual por 12 meses, se o teste vai me dizer se ela está infectada entre 7 e 14 dias? Uma solução que eu vi que foram dadas em outros países foi diminuir esse período que a pessoa tem que ficar sem se relacionar sexualmente, abaixar de 12 para 3 meses, porque aí estaria nessa janela imunológica. Ainda acho que dá para baixar um pouco mais, mas é uma opinião pessoal. E outra coisa que a gente precisa falar sobre isso, que também se fala na ação do Supremo, eu entrei ela na íntegra antes de fazer isso para a reunião de ontem, é que muito se fala em grupo de risco. Os homens gays, eles são tratados como grupo de risco, sendo que não se fala em grupo de risco. O grupo de risco, ele foi criado lá nos anos 80, quando a AIDS começou, deu o boom dela, e a maioria das pessoas que tinham eram gays. Então, criou esse estigma, né? Então, todo mundo acha que ser gay, necessariamente, a pessoa está vulnerável a contra HIV. Sendo que os próprios dados do Ministério da Saúde contradizem isso, porque o Ministério da Saúde começou a coletar os dados de pessoas com AIDS no Brasil no ano de 1980. Os últimos dados que a gente tem são do ano passado, de 2019. E desde então, a quantidade de homossexuais e heterossexuais infectados é praticamente a mesma. E os heterossexuais, em 39 anos, eles são os que mais apresentam a infecção pelo HIV aqui no Brasil, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Então, a gente faz esse balanceamento para dizer que não são só gays que estão propensos ao HIV e AIDS, todo mundo está. Então, não se trata de um grupo de risco. O correto que a gente vê na literatura especializada falar é grupo de risco. Por exemplo, a gente pode ter um casal gay, casal, solteiro, enfim, que faz sexo com outras pessoas usando a camisinha. A gente sabe que a camisinha é o maior meio de prevenção de DST. E a gente pode ter um casal homossexual, heterossexual, ou heterossexual que fazem relações desprevenidas. E isso não é levado em conta pela lei.
Eu acho que a lei ela devia, por exemplo, pedir para o médico que vai estar colhendo esse sangue da pessoa uma anamnese, para averiguar esse comportamento de risco. Por exemplo, deveria ser levado em conta se a pessoa fez relações com o uso de preservativo ou não, e não se ela é gay ou não, né? O que a gente teria que estar vendo é isso. Tanto que, como eu expliquei, não se fala grupo de risco, e sim comportamento de risco. Esse é outro erro dessa lei que se questiona no Supremo, porque é uma questão bem preconceituosa. Dri, tem algo a complementar? Sim, gostaria de falar, você utilizou como exemplo, né, falou que alguns países reduziram para 3 meses. Nós vemos que, por exemplo, os Estados Unidos, que era bem conservador nesse sentido, lá também a restrição era de 12 meses, e gradativamente alguns estados diminuíram para 3 meses. E agora, pela necessidade dos bancos de sangue, eles estão ampliando isso, não tenho certeza se todos, mas já praticando os 3 meses para poder reabastecer os bancos novamente. Na questão aqui no Brasil, durante o julgamento, o ministro Alexandre de Moraes, ele sugeriu uma saída, ao ponto de vista dele, que seria útil, que é armazenar o sangue por 12 meses, para que depois ele fosse testado novamente. E, assim, isso é um posicionamento muito complicado, porque ele basicamente ele continua acreditando que homens gays estejam todos em grupos de risco ainda, independente do seu comportamento, independente da sua vulnerabilidade. E como é que a gente fala em bancos de sangue vazios com uma fila de 1 ano para esse sangue ser disponibilizado? Então, assim, ainda há muito o que se debater nesse sentido. Nós esperamos que agora, em maio, essa questão seja superada, e daí nós possamos doar sangue sem ter que fazer como muitos ainda fazem, de mentir. Muitas pessoas querendo doar sangue, elas mentem. Elas dizem, elas têm, às vezes, um parceiro sexual, ou às vezes são solteiras, nem têm relações sexuais com outras pessoas, mas elas vão lá e na hora elas mentem, dizem que não estão tendo nenhum relacionamento, que elas estão em abstinência, para assim poder o sangue ser colhido. Nós sabemos também que na maioria das vezes esse sangue, após isso, ele é desprezado, se é indicado, se há algum indício de que aquela pessoa seja homossexual, aquele homem seja homossexual. Então, assim, é uma questão muito complicada. Hoje, a comunidade gay, ela não se sente acolhida, não se sente respeitada e não se sente valorizada, né, quando ela quer fazer uma ação social, que é a doação de sangue. Bom, eu gostaria de avisar que nós já estamos caminhando aí para a nossa final, os momentos finais da nossa live, e gostaria de passar a palavra para o doutor Luiz Armon para suas considerações finais e dizer, primeiro, fique à vontade aí para expor aí suas ideias, suas considerações, doutor. Muito obrigado. Meus queridos, agradecendo mais uma vez aí pelo convite, pela presença, relembrando então a comunidade que os tratamentos previamente adotados devem ser prosseguidos, tá? Tanto os hormonais quanto os tratamentos medicamentosos por qualquer tipo de doença, não só com HIV. Lembrando também que os cuidados para a comunidade LGBTI são os mesmos para qualquer outro grupo populacional, tá? Todos nós devemos tomar cuidado com higienização, com medidas de controle primário. Também lembrando que o risco é o mesmo para todos nós, tá? Então, cuidado redobrado na atenção e para não tomar nenhum tipo de atitude sem orientação de seu médico. Então, não mudar o tratamento sem prévia orientação médica. Tudo bem? Tá, aproveitando aqui as suas palavras, uma última pergunta para encerrarmos. Nós temos aqui uma consideração que eu acredito que já foi respondida, mas a Le Cablon
coloca aqui, homens trans também estão sendo impedidos de doar sangue, e o porquê? Acredito pelo mesmo motivo, mas nas suas considerações, doutor Luiz, por favor, pode responder para nós? Porque, olha só, se homens trans que fazem uso de terapia hormonal injetável não podem doar sangue, pelo mesmo motivo que nenhuma pessoa que faz uso de medicações injetáveis pode doar sangue. Tá? Além disso, também tratamentos hormonais, também pessoas que fazem tratamentos hormonais também não podem doar sangue porque o hormônio fica no sangue. Né? Então isso pode gerar algum tipo de alteração metabólica na pessoa que vai receber o sangue. Por esse motivo. Lembrando também que eu sou doador de sangue e a cada 3 meses eu compareço no Hemocentro da Santa Casa e todas as vezes me perguntam se eu já tive relação com mais de 2 pessoas ou de mais de uma pessoa nos últimos 12 meses. Então, todas as vezes a gente tem que responder as mesmas perguntas, eles já deixam bem claro, mesmo homens héteros casados que têm relação sexual com mais de uma pessoa nos últimos 2 meses, eles já descartam. Doutor Tiago, por favor, suas considerações. Eu só queria adentrar um pouco nessa questão do homem trans, mas é uma questão mais um pouco filosófica, porque a gente vê que no texto da lei está escrito homem. Então, não que eu concorde com a proibição, mas se, por exemplo, se proíbe o homem que fez sexo com o homem nos últimos 2 meses de doar, a partir do momento que não impede o homem trans de doar, deixa mais claro ainda o preconceito, porque não está considerando que o homem trans é homem. Né? Acho que é a mesma lógica que se aplica para a mulher trans, que eles impedem a mulher trans de doar porque o sexo biológico é masculino. Então, seria mais ou menos essa lógica. Além, é claro, do esclarecimento do Dr. Luiz, que falou acerca do uso de hormônio. Mas eu fui mais um pouco na letra da lei mesmo, para a gente estar afirmando isso. Perfeito, obrigado, doutor Adriel. Suas considerações finais? Gostaria primeiramente de agradecer o espaço, né? Espero que nós consigamos manter aberta essa porta e realizar novos eventos como esse. Gostaria também de fazer uma consideração final sobre a questão de doação de sangue. Que um exemplo é que, por exemplo, o Dr. Martins, na doação de sangue, eles tentam analisar se o senhor teve algum comportamento de risco, que eles consideram ter várias relações sexuais com pessoas diferentes, um comportamento de risco. Mas o problema para homens homossexuais é que eles não estão analisando o comportamento de risco. Se você for casado e tiver apenas um parceiro e se relacionar apenas com um parceiro, eles desprezam o sangue, né? Então, é aí que você vê o problema, né? Que não é que você está se expondo e se expondo de maneira perigosa. Você está apenas tendo o seu relacionamento. Se você quiser doar sangue, você tem que ser celibatário hoje em dia. Mas era apenas isso mesmo. Mas é a questão de 2 pesos e uma medida, né? Os homens héteros que têm relacionamento fora do casamento, por exemplo, eles estão com comportamento de risco. E os homens homossexuais são no grupo de risco. É totalmente absurdo isso, né? Essa colocação que se faz. Mas eu gostaria de agradecer, primeiramente, o Dr. Luiz Arbon por estar disposto e se colocar aqui à disposição da comissão e da OAB Lapa para essa live. Vai ficar uma vontade de fazer outras futuras aí, a gente acredita que podemos contar com o doutor também, em umas futuras lives. Agradecer ao doutor Fernando Zanella, presidente da comissão, pela oportunidade que me deu aqui de estar hoje com vocês. Ao doutor Tiago Vila, muito obrigado, doutor Tiago, pela oportunidade. Doutor Adriel, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. A Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da Lapa é uma comissão muito atuante. Alô? Uma comissão que hoje é um prazer enorme. E contem sempre com a diretoria da subseção. Muito obrigado a todos. Martins, desculpa só cortar aqui, o encerramento do senhor, mas é que eu vi
É que eu vi aqui uma observação. Quem vai fazer o encerramento é o doutor Adriel, eu só estou fechando. É que eu vi uma observação aqui da Silvia, que eu acho muito importante a gente destacar. A Silvia está falando da questão da diversidade, né? Afinal, estamos aqui 4 homens, brancos, cis, falando do mesmo tema, né? E a gente gostaria de abrir isso porque a nossa comissão ela é muito jovem, né? Nós estamos caminhando aí para o 2º mês dela na OAB Lapa, e nós estamos encontrando, inclusive, dificuldade de membros, de advogados lapianos, que possam trazer essa diversidade para a gente. Então, a gente pede que, por favor, divulguem para que mulheres, homens, de todos os tipos, sejam cis, sejam trans, sejam héteros, gays, lésbicas, para que venham integrar a nossa comissão, que no momento ela ainda é muito pequena e a gente precisa realmente abrir essa diversidade mesmo. Tá bom? Mas muito obrigado. Quem quiser fazer parte da comissão e de qualquer comissão da nossa subseção, por favor, acesse o site da OAB Lapa. Lá nós temos todos o nome, telefone, e-mails de todos os presidentes de subseções e das comissões e da diretoria da subseção. Fiquem à vontade, a nossa agenda também está lá, fiquem à vontade para acessar o site, lá tem muito conteúdo e muita coisa que nós precisamos fazer. Obrigado a todos, uma boa noite, doutor Ariel, doutor Tiago, doutor Luiz, muito obrigado. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau a todos, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.